Cristãos, faça a confissão dos teus pecados. Parte 02, dia 25 de setembro de 2025. E que assentem em seus tempos de terror. Se eu tiver tais aqui hoje, deixe-me dizer-lhes solenemente: senhores, senhoras, vocês esqueceram os sentimentos que teve em suas horas de alarme? Mas lembre-se, Deus não se esqueceu dos votos que você então fez. Marinheiro, você disse que se Deus poupá-lo para ver a terra novamente, você seria seu servo. Você não é assim? Você mentiu contra Deus? Você fez uma promessa falsa? Para você, nunca cumpriu o voto que seus lábios proferiram. Você disse, em uma cama de doença, que se ele poupasse a sua vida, você nunca mais pecaria como fez antes. Mas aqui está você e os pecados desta semana falaram por si mesmos. Você não é melhor do que era antes de sua doença? Você poderia mentir para o teu próximo e ainda não foi reprovado? E pensas que vais mentir contra Deus e ainda ficar impune? Não. O voto, por mais precipitado que seja, é registrado no céu. E embora seja um voto que o homem não pode cumprir, ainda como é um voto que ele mesmo fez e fez voluntariamente também, ele será punido pelo não cumprimento. E Deus executará a vingança finalmente sobre ele, porque ele disse que se desviaria de seus caminhos. E então, quando o golpe foi removido, ele não fez. Um grande clamor foi levantado atrasado contra tickets de licença. Não tenho dúvidas de que há alguns homens e mulheres aqui que diante do alto céu estão na mesma posição que os homens de licença para resistir ao nosso governo. Eles estavam prestes a morrer. Como pensavam, eles prometeram um bom comportamento se pudessem ser poupados. E estão aqui hoje em licença neste mundo. E como eles cumpriram sua promessa? A justiça pode levantar o mesmo clamor contra eles, como eles fazem contra os ladrões tão constantemente soltos sobre nós. O anjo vingador pode dizer: oh meu Deus, diziam esses homens, se fossem poupados, estariam muito melhores. E se qualquer coisa, eles são piores? Como eles violaram sua promessa e como eles trouxeram a ira divina sobre suas cabeças. Este é o primeiro estilo de penitência, e é um estilo que eu espero que nenhum de vocês emite, pois é totalmente inútil. Não adianta você dizer: eu pequei, apenas sob a influência do terror e depois esquecê-lo depois. O homem de mente dupla. Balaão. Pequei. Números 22, 34. 2. Agora um segundo texto. Eu imploro para apresentar a você outro personagem, o homem de mente dúbia, que diz: eu pequei, e sente que ele tem e sente profundamente também, mas que é tão mundano que ama o salário da injustiça. O personagem que escolhi para ilustrar isso é aquele de Balaão. Abra no livro de Números, capítulo 22, e o versículo 34. E Balaão disse ao anjo: Senhor, pequei. Pequei, disse Balaão. Mas ainda assim ele continuou com seu pecado depois. Um dos personagens mais estranhos de todo o mundo é Balaão. Eu tenho frequentemente maravilhado com aquele homem. Ele parece realmente, em outro sentido, ter chegado às falas de verdade. Para o bem e o mal se inclinam iguais. É tanto um demônio quanto um santo, pois ele parecia ser assim. Às vezes nenhum homem poderia falar com mais eloquência e com mais sinceridade, e outras vezes ele exibiu as mais mesquinhas e sórdidas cobiças que poderia desgraçar a natureza humana. Pense que você vê Balaão. Ele está no cume do monte, e ali jazem as multidões de Israel. Os pés dele, ele é ordenado a amaldiçoá-los, e ele clama: como
amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou. E Deus, abrindo seus olhos, ele começa a contar até mesmo sobre a vinda de Cristo. E ele diz: eu o verei, mas não agora. Contemple-o, mas não de perto. E então ele encerra sua oração dizendo: deixe que eu morra a morte dos justos, e deixe meu último fim ser como o dele. E vós dirão desse homem: ele é um personagem esperançoso. Espere até que ele saia do topo da colina, e você vai ouvi-lo dar o conselho mais diabólico para o rei de Moabe, que foi até possível que o próprio Satanás sugerisse. Disse ao rei: não podes derrotar este povo na batalha, porque Deus está com eles. Tentar seduzi-los de seu Deus. E você sabe como, com consciências desenfreadas, eles de Moabe tentaram atrair os filhos de Israel da lealdade a Jeová, de modo que este homem parecia ter a voz de um anjo ao mesmo tempo, e ainda a própria alma de um demônio em suas entranhas. Ele era um terrível personagem. Ele era um homem de duas coisas. Um homem que ia até o fim com duas coisas em grande medida. Eu sei que a Escritura diz: ninguém pode servir dois mestres. Agora, isso é muitas vezes mal interpretado. Alguns leem: ninguém pode servir a dois senhores. Sim, ele pode. Ele pode servir a 3 ou 4. A maneira de ler é essa: ninguém pode servir a dois senhores. Ambos não podem ser senhores. Ele pode servir a 2, mas ambos não podem ser seu mestre. Um homem pode servir a 2 que não são seus mestres, nem 20. Amém. Em continuação. Glória a Deus.